Em paz. Bom dia, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público, doutor Enio Pimenta, com a convocação de doutor Alberto para a composição de quórum, declaro aberta a sessão, continuando os cumprimentos aos servidores aqui do nosso Tribunal de Contas e a todos os caríssimos telespectadores e que nos acompanham nas diversas redes de comunicação social. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão, solicitando à comissão de plenário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 38ª Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 10 dias do mês de dezembro do ano de 2024, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Em seguida, foi feita a primeira leitura da proposta de resolução normativa de iniciativa da presidência, que altera dispositivos da Resolução Normativa número 13 de 2022. Em seguida, foi realizado o sorteio dos grupos de relatoria, cujo resultado se encontra na íntegra. Ainda na hora do expediente, a presidência justificou a ausência do conselheiro Otávio Lessa e do conselheiro Rodrigo Siqueira. Após, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 8287-2023 e TC 7783-2023, ambos que tratam de prestações de contas de governo municipal retirados de pauta. TC 8361-2023, entre outros, totalizando 3 processos que tratam de prestação de contas de governo municipal, aprovados pareceres prévios. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 8354-2023, prestação de contas de governo municipal, aprovado parecer prévio, e TC 19116-2024, devolução de voto visto, acompanhando o relatório originário, aprovado acórdão 167. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 6388-2020, representação, aprovado acórdão 178. TC 11892-2022 e TC 19286-2022, ambos que tratam de comunicação de regularidade, aprovados acórdão 179 e 180. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, TC 6640-2020, representação, aprovado o acórdão 181. Relator conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, TC 14403-2023, representação, aprovado o acórdão 182. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 19034-2024, representação, aprovado o acórdão 183. Encerrada a ordem do dia, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Então, a presente ata. Não havendo contestação nem impugnação, considero-a aprovada. Eu solicito a comissão de plenário para fazer a segunda leitura da informação de descarte. Proposta de resolução normativa de iniciativa da presidência altera dispositivo da resolução número 13 de 2022, que dispõe sobre o reconhecimento da impossibilidade material de julgamento de mérito em processos de contas para contemplar os processos sobrestados de que trata a resolução normativa número 7 de 2015, lida em segunda leitura. Vossas Excelências, nós estamos na segunda leitura, portanto, no nosso lei orgânica já podemos até fazer a votação. Isso seria interessante porque a comissão de descarte já iria trabalhando durante esse processo aqui, durante essa questão do nosso recesso. Portanto, eu coloco em votação esta resolução. Conselheiros e conselheiros que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovada. Eu gostaria de pedir à comissão de plenário que fizesse a leitura da sessão a resolução anterior, e foram feitas 2 alterações pelo conselheiro Otávio Lessa e foi distribuído com vossas excelências. Eu queria que fizesse a leitura.
tinha uma duplicidade, que aí eu sugeri para essa aqui, né? Foi sugerido a alteração da duplicidade depois da reunião do RPPS, lá quando foi sugerido pelo Perrone, alguém sugeriu um fato novo que tinha sido decidido no Supremo, então a gente encaminhou e sugeriu à presidência acrescentar esse fato novo na resolução. Foi encaminhado. Foi. Caminhado para todos os gabinetes. Essas novas Eu pediria, então, Vossa sugestões. Excelência, conselheira, que a senhora poderia, então, pedir a sua assessoria para dar uma verificada? Vota no final. Qualquer dúvida aí, os senhores trazem para qualquer dúvida, e a gente deixa para votar no final da sessão, se for o caso. Na realidade, já é a terceira leitura. Não, já aí pode na ser próxima, votado na passada, mas como nós descobrimos uma duplicidade nessa de informação na redação, aí foi solicitado pelo conselheiro a gente não fazer a votação. não foi feita a leitura, não. Seria A votação na passada. Não, seria a terceira leitura. Foram feitas duas São leituras. duas leituras agora. São duas, essa aqui são duas só? São duas leituras. Não, são 4, não. Não tem mais 4 leituras. Não tem mais não, né? Então tá certo. Então seria essa já para votação. Isso, mas aí eu aguardo que Vossa Excelência verifique aí. Combinado. Aí no final da sessão, se Vossa Eu Excelência vou ter tiver. conhecimento. Ótimo. Ok? Muito obrigada. Bom, então, passamos a hora do expediente. Com a palavra, a Vossas Excelências. Pois não, conselheiro. Fazer aqui uma... Eu estou enviando para Vossa Excelência, para a presidência, o relatório anual da Escola de Contas. Não sei se eu faço agora no expediente ou se eu faço no final. Acho Pode ficar à vontade, conselheiro. que eu farei logo, como no expediente. É um relatório, só uma síntese do relatório anual da Escola de Contas, que eu fiquei muito satisfeita com o resultado. Né? De antemão, já quero parabenizar a Escola de Contas pelo trabalho excelente que veio feito durante esse período. Então, rapidamente, só dar informação para Vossas Excelências que nós tivemos alguns destaques do ano. Eu irei citar o primeiro, que foi, em 2024, a Escola de Contas superou expectativas, alcançando 4.091 participantes frente à meta inicial, que seria de 1.030. Um acréscimo de quase 300% nos encontros itinerantes, previsto para 500 jurisdicionados. Atendemos 952. Então, ampliando significativamente a formação local. Então, esse resultado aqui eu achei muito, muito, muito bacana. Fiquei muito feliz com a escola. Teve um lançamento também de uma pós-graduação, que após anos a Escola de Contas Públicas, em parceria com a UNEAL, lança uma pós-graduação 100% gratuita para os servidores desta Corte de Contas, marco histórico na valorização e qualificação do nosso quadro técnico. Também essa pós-graduação há anos, né, conselheiro Otávio, que nós não tínhamos e conseguimos iniciar, que eu acho que em breve estaremos concluindo essa pós-graduação. Teve também um crescimento da instituição, os números comprovam o crescimento institucional da Escola de Contas, com a capacitação de 603 servidores aqui do nosso Tribunal de Contas, superando em mais de 44% a previsão inicial, que era de 418 servidores. E as parcerias, que nós tivemos as parcerias que realmente nos deu essa capacidade para realizar todos os eventos, para termos realmente esse resultado, que foi um avanço muito grande, que tivemos como parceiros, tivemos a AMA, SEBRAE, ABEL, Social Íris, a UNCME, Undime, Faculdade Estácio, Lema, e a IPPD, Foco, entre outras. Então, essas parcerias foi que nos deram esse suporte para que nós conseguíssemos atingir os nossos objetivos e até superá-los. Então, em síntese, o previsto seria, para atender os nossos servidores, era um total de 418 servidores, quando atingimos um total de 603.
Os nossos jurisdicionados, nós tínhamos uma previsão de 1.022 jurisdicionados, enquanto atingimos mais de 4.000 jurisdicionados. E a sociedade também, que superou as expectativas, que era um total de 192 a parte da sociedade, atingimos um público de 2.022 pessoas. Então, foi realmente um marco histórico aqui para a nossa Escola de Contas. E desta forma, presidente, eu quero agradecer a participação da escola, o apoio da presidência, tá certo? Tivemos também um banco de dados. Eu acho que também esse foi um grande marco para a nossa escola, que foi um banco de dados de instrutores com os nossos servidores. Lançamento do banco direcionado aos colaboradores do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. O cadastro tem como objetivo pré-qualificar tecnicamente os servidores interessados em atuar como instrutores, facilitadores e multiplicadores em cursos, treinamentos, palestras e capacitações promovidas pela escola. Então, esse banco de dados também é que criou. Nós já estamos com esse banco. A Escola de Contas, a gente tem pessoas qualificadas para que dê continuidade a esse trabalho. Então, esse também foi um grande marco. Enfim, agradeço demais a todos, né, os servidores desta casa que participaram de todos os eventos, estiveram sempre à frente junto com a escola, os conselheiros, enfim, todos que fizeram parte do Ministério Público de Contas. E estarei enviando à presidência esse relatório todo detalhado. E é isso, presidente, eu agradeço desde já. Parabéns, conselheira. Não é nenhuma surpresa para qualquer um de nós aqui que faz o Tribunal de Contas esse desempenho da Escola de Contas, capitaneado por Vossa Excelência. Meus parabéns. Obrigada, presidente. Continua facultada a palavra. Não tendo quem mais dele queira fazer uso, passamos à ordem do dia. Para relatar pela ordem o conselheiro decano Otávio Lessa. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutor Enio, representando aqui o nosso Ministério Público. Estou trazendo o processo 7942-2024, que trata de uma representação como relatório. É o seguinte: versos autos acerca de notícia do fato encaminhado pelo Ministério Público de Contas através do ofício 4 de 2024, da 4ª PC, em decorrência da denúncia recepcionada na ouvidoria no dia 29 de abril de 2024, referente a suposta irregularidade na execução do contrato 187 de 2022 da Autarquia Municipal de Iluminação Pública, Ilumina, com a empresa Vasconcelos e Santos Limitadas. Em síntese, a denúncia alega que haveria discrepância nos valores contratados e aqueles efetivamente executados em 2023 e 2024. A notícia de fato foi recepcionada pela ouvidoria do Ministério Público de Contas em 29 de abril, tendo sido autuada como representação nesta Corte de Contas em 15 de maio, sendo o presente processo autuado distribuído a essa relatoria consoante sorteio eletrônico, em ato contínuo encaminhado para o Ministério Público de Contas para análise e manifestação. Em 22 de maio, o órgão ministerial exarou o parecer 65 de 2024 da lavra da procuradora Estela Mero, no qual ratificou as informações constantes no ofício número 4 de 2024. Em seguida, foi exarado o ofício 19 de 2024 do nosso gabinete, a fim de que a autarquia municipal pudesse fazer considerações sobre irregularidades apontadas na aludida notícia. Recepcionado a resposta da Ilumina, através do ofício 63 de 2024, observa-se que o órgão anexou link no Drive para comportar a vasta documentação apresentada, oportunidade que foi feito, o feito foi remetido ao Ministério Público de Contas para análise e parecer, sendo emitido o parecer, novo parecer da 4ª PC, 3272, datado de 29 de julho da lavra da procuradora Estela Mero, em que se manifestou pela instauração de um processo como representação, assim como pela devida instrução processual, determinando o aspecto mínimo que deve ser abordado.
Em 23 de agosto, considerando as informações expostas na resposta apresentada pela Ilumina, foi exarada uma decisão monocrática, requisitando no prazo de 5 dias úteis que o órgão apresentasse determinados documentos. Em resposta ao requisitado, a autarquia municipal encaminhou extensa documentação que, após análise prévia, foram verificadas certas inconsistências que necessitam de nova diligência para melhor elucidar o caso. Ocasião que foi exarado o ofício 33 de 2024, notificando o órgão municipal para que, no prazo de 5 dias úteis, apresentasse o esclarecimento sobre os questionamentos apontados. Desta maneira, recepcionada a resposta da diligência, por meio do ofício da Ilumina, número 106 de 2024, acompanhado de documentação, os autos foram remetidos ao Parquet de Contas, que proferiu o parecer 5894, datado de 21/11, da doutora Estela Mero, que reiterou os pontos dispostos no parecer previamente apresentado. É o relatório. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, já bem detalhado o relatório pelo conselheiro relator, a manifestação do Ministério Público nos autos foi pelo acolhimento da representação, tendo em vista os indícios de irregularidade, fatos que precisam ser melhor esclarecidos. Em razão disso, pedimos a admissibilidade e a devida instrução do processo na unidade técnica do tribunal e, posteriormente, após o relatório técnico conclusivo, que os autos retornem ao Ministério Público para a manifestação de mérito. Relator, por favor. Eu vou passar aqui para o mérito, para que possa haver um entendimento melhor. No caso em análise, verifica que foi realizado o procedimento licitatório através da concorrência 2 de 2019 da Superintendência Municipal de Iluminação, CIMA, tendo como objeto a gestão energética completa das unidades consumidoras, componente do sistema de iluminação do município de Maceió, como fornecimento de mão de obra, de materiais, assessoria, auditoria, implantação de um canal permanente de relação com os contribuintes, ampliação de telegestão, no qual a empresa Vasconcelos e Santos Limitada venceu o certame. Contudo, o resultado não chegou a ser homologado à época. A Prefeitura de Maceió publicou no Diário Oficial o Decreto 9.043, de janeiro de 21, em que revogou a referida concorrência pública baseada no princípio de autotutela administrativa, em razão do excesso de judicialização. Ocasião que foi realizada no processo de contratação emergencial com a empresa Engeluz Iluminação e Eletricidade Limitada, por meio de um aviso de cotação 8/2021. Ocorre que em setembro de 2022, tal revogação foi anulada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, ensejando na homologação a adjudicação do objeto à empresa vencedora da licitação, a antiga Vasconcelos e Santos, em 9 de 2022, conforme publicação no Diário Municipal de Maceió, número 6520, e, consequentemente, na suspensão de a nova licitação emergencial para o serviço de iluminação. Após, em virtude da decisão do Superior Tribunal de Justiça, o acordo TJ Alagoas foi reformado, no sentido de dar validade ao decreto municipal e ao aviso de cotação número 8/2021, do processo administrativo, número enorme aqui, referente à contratação emergencial. Neste contexto, vale ressaltar o informado pela autarquia em sede de manifestação no ofício 19 de 2024. Esta autarquia de iluminação pública teve ciência do mencionada decisão do STJ por meio do processo administrativo 49.200 de 2023, oriundo da Procuradoria-Geral do Município, razão pela qual fomos orientados juridicamente pela PGM a suspender a execução do contrato 187 de 2022, mantendo-se a prestação de serviço essencial pela via indenizatória, em que se finalize o processo licitatório, diversas sobrevém alteração decidido. Voltando aos olhos ao contrato 187 de 2022, verifica-se que foi celebrado com a empresa Vasconcelos e Santos, assinado em 9 de 9 de 22, no valor total máximo pela execução de 48 milhões, com prazo de vigência de 12 meses corridos, conforme publicação no Diário Oficial do Município em 9 de 9 de 2022. E cláusula 4ª e 6ª do referido contrato. Todavia, em consulta ao portal de transparência,
desse período, de 9/9 de 22 a 8/9 de 2023, 12 meses, a empresa recebeu 67.567.000, incluindo o valor de 8.462 requisitado pela empresa referente a reajuste contratual nos anos 2019, 2020 e 2021. Em análise sumária, subtraindo o valor reajustado citado, a empresa recebeu um total de 58.927.000, ou seja, 10.927.000 acima do valor firmado em contrato, não sendo encontrado termo aditivo ao referido contrato. Ademais, em consulta geral ao portal de transparência, verificou-se que a empresa Vasconcelos e Santos, desde 2020 até 2024, recebeu um montante de 237.383.000. Sendo assim, diante da possibilidade de irregularidade, que paira acerca da execução do contrato 187, assim como de dano ao erário, resta os indícios suficientes para o prosseguimento do feito, a fim de esclarecer os fatos narrados na presente representação. Por fim, vale destacar que, em razão do montante expressivo sumariamente apurado e, por consequente, a possibilidade de ocorrência de dano ao erário, assim como de vasta documentação acostada ao feito, faz-se necessário a realização de uma inspeção em loco na autarquia municipal, CIMA, e a Ilumina, e visando resguardar o interesse público. Com tudo exposto, eu voto para conhecer a presente representação, uma vez satisfeito o requisito de admissibilidade. B. Citar a senhora Camila Soares Pociúncula, diretora-presidente da Ilumina, na época da assinatura do contrato, para que no prazo de 15 dias úteis, contando a partir do recebimento do AR, justifique, apresente os devidos esclarecimentos acerca das irregularidades apontadas. Citar o senhor Gutenberg de Melo Bezerra, atual diretor da Ilumina, para também, no prazo de 15 dias, apresentar as suas justificativas a respeito dos fatos narrados. D. Citar também a Vasconcelos e Santos, inscrita no CNPJ, tal, para também que no prazo de 15 dias apresente a sua justificativa. Citar também a Engeluz Iluminação e Eletricidade, para também que no prazo de 15 dias úteis apresente a sua justificativa com referente aos fatos abordados. Na letra F, determinar a instauração de um procedimento de auditoria e inspeção em loco na autarquia municipal de Maceió para apurar eventuais danos ao erário. Encaminhar os autos à diretoria técnica competente para que sejam realizadas as providências cabíveis. E ao final, encaminhar os autos ao Ministério Público de Contas para as manifestações conclusivas. Após isso, vou retornar o processo ao gabinete do relator e publicar no Diário Oficial Eletrônico do TCE a nossa decisão de pleno. É como eu voto, senhor presidente, senhores conselheiros e senhoras conselheiras. Em discussão, o voto trazido pelo conselheiro Otávio Lessa. Quer discutir? Não, presidente, primeiro bom dia a todos, presidente, conselheiros, conselheiras, membros do Ministério Público. Eu estou acompanhando o voto do relator, apenas eu fiquei na dúvida com relação à necessidade da gente determinar uma auditoria de imediato na autarquia, já visto que o escopo da auditoria acaba sendo muito mais amplo. E o nosso tribunal, por vezes, não tem capacidade técnica para realizar essas auditorias. Então, eu sugeriria, e já como voto também divergente, pedindo vênia ao relator, que a gente comunicasse à diretoria técnica do tribunal para que possa avaliar a inclusão da autarquia em razão das representações que chegam para fins de dentro de auditoria ordinária, eles avaliarem a possibilidade de realização. Apenas essa divergência, senhor presidente. Vossa Excelência está sugerindo que, de vez de fazer uma auditoria, Em vez de determinar, auditoria, ela seja realizada. comunicar à diretoria para que avalie a possibilidade de inserir no plano anual de fiscalização do tribunal. Não, eu também peço vênia a Vossa Excelência, mas eu acho que um assunto que envolve tanto dinheiro, a gente não ter possibilidade, como tribunal,
a gente dá uma resposta à sociedade com relação se isso é verdadeiro ou não, eu continuo com o meu voto, Não, presidente. não é pelo arquivamento, veja. Sim, mas É qual pela é a verificação. data, conselheiro Rodrigo, que a gente vai verificar isso? Daqui 6 meses, veja. um ano, dentro de um cronograma que será exarado? É isso que eu estou dizendo. Volto a dizer, e eu estou coerente nas minhas posições. Eu acho que o tribunal tem a obrigação de mostrar a efetividade daquilo que é proposto, que foi uma denúncia feita pelo próprio Ministério Público. Eu acho que a velocidade aqui, ela se faz necessária. Por isso que o pedido vem a Vossa Excelência, eu continuo com o meu voto, por entender que isso é uma coisa que ela é importante você ter uma resposta positiva, negar a resposta definitiva do tribunal, ou seja, a efetividade do tribunal com relação a uma denúncia que foi feita. Senhor Essa é a Otávio, minha... eu acho que não compreendeu, Vossa Excelência não compreendeu direito do meu voto. É o seguinte, eu voto pela admissibilidade da representação, pela apuração dos fatos que foram apontados. Eu apenas divido quanto à realização de uma auditoria que tem um foco muito mais amplo na autarquia, né? Mas a fiscalização, a apuração dos fatos relacionados à execução contratual, eu estou votando, acompanhando o voto de Vossa Excelência. Apenas acho que fazer uma auditoria mais ampla. Não. Então, aí, desculpe então, Vossa Excelência, a minha proposta é exatamente fazer auditoria exclusivamente do fato em si, não na empresa como um todo. Então, todos nós estamos concordando. A sugestão é que seja apurado o fato que está sendo abordado aqui. É só isso. Sobre o contrato. Essa é a proposta, conselheiro. Ok. Esclarecida. Ok. Continue a discussão. Rodrigo, eu entendi bem a posição do conselheiro. Agora, como vai ser citado o gestor, ele vai ter que dar uma justificativa, ele vai ter que responder. Caso não venha a resposta satisfatória, aí sim partiria para mas primeiro momento ouviria, né? São 15 dias o prazo que foi dando para que ele possa se manifestar. Após essa manifestação, aí sim, caso não tenha atingido o objetivo, aí sim, aí faria a inspeção, a auditoria. E logo, né? Mas seria mais prudente. Também eu acho que também eu não expliquei bem, exatamente. Quando eu estou determinando para que ele volte para a diretoria, após esses 15 dias, a resposta que foram dadas, a diretoria vai analisar a necessidade, pode ser até que a resposta resolva. Entendeu? Mas para não ter que retornar, ou seja, após todos esses 15 dias, as empresas, tanto a que foi contratada, a outra, a própria Ilumina, que é do município, ela vai ter todo o tempo para poder fazer a apresentação. A parte técnica vai analisar tudo isso aí e vai dizer, não, eu acho que está resolvido. É uma opção. Não está resolvido. Eu acho que eu preciso esclarecer mais alguma coisa. E se for a inspeção ser exatamente em cima do contrato que está aqui, não em cima da empresa. É só isso. Não seria de imediato a inspeção em loco. A inspeção em loco. Não. Seria de segundo momento. Após a análise da própria diretoria. Isso, perfeito. Encerra a discussão, submeta a votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Sem mais processo para hoje, presidente. Pela ordem para relatar, a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, doutor Enio, membro do Ministério Público de Contas que oficia nesta corte. Eu tenho de início, presidente, eu teria o processo 19.116/2024, que foi um pedido de vistas do conselheiro Anselmo, onde já foi devolvido na sessão passada. Então, isso aqui já está sanado. Eu tenho também o segundo processo TC 8579 de 2023. Este, presidente, eu vou retirar de pauta, pois sentimos a necessidade de fazer diligência. Então, eu vou encaminhar esse processo à DEFAFON para que seja feita a diligência. Retornando, eu irei pautá-lo novamente. Esse é o 8579 de 2023. Está retirado, né? Retirado de pauta. Até porque vem o nosso recesso, né? Não tem como eu retirado adiar. A prestação de conta do município de Arapiraca. De Arapiraca. Estão fazendo nova diligência, presidente.
Na sequência, eu trago para relatar, presidente, o processo 17040 de 2024. Esse processo, ele trata de uma denúncia / representação advinda da ouvidoria desta Corte de Contas em virtude de supostas irregularidades na contratação de serviços no município de Viçosa. Aduz o denunciante que a municipalidade realizou a contratação do Instituto Geri de Fomento e Desenvolvimento Social por meio da modalidade de chamada pública e que o contratado, por se tratar de instituto em razão de sua função social e natureza jurídica, não poderia ter fins lucrativos. Logo, o referido instituto sequer poderia ser criado para a finalidade a que se presta na prática. Além disso, alega que existem diversas pessoas contratadas pelo Instituto que não realizam efetivamente qualquer atividade em benefício da administração, bem como que o referido município ultrapassa o limite legal de despesas com gasto com pessoal. Em atendimento à devida instrução processual, os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas, que se manifestou através do parecer 5185/2024, pelo conhecimento e admissibilidade da presente representação, com a consequente instrução dos autos para apuração dos fatos judiciários. Esse é o relatório, presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, conforme trazido em relatório, a manifestação do Ministério Público nos autos, por intermédio do parecer 5185/2024, entendendo estarem presentes os requisitos para admissibilidade da presente representação, e na devida instrução processual e, posteriormente, com a manifestação conclusiva da unidade técnica, que os autos retornem ao MP para manifestação de mérito. Relatora, por favor. Dentro do exposto, utilizando das atribuições constitucionais e infraconstitucionais a mim atribuídas, embasadas na lei orgânica e no regimento interno deste tribunal, considerando ainda a manifestação do Parquê de Contas, decido em admitir a presente representação em virtude do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, pelo encaminhamento dos autos à diretoria técnica competente para que se realize a devida instrução processual, incluindo a notificação do gestor, solicitação de documentos, oitiva dos responsáveis pela prática das supostas ilegalidades ou irregularidades apontadas, dentre outras ações necessárias à apuração dos fatos, considerando, inclusive, os procedimentos licitatórios mencionados no parecer ministerial ofertado nos autos. Cientificar os interessados de inteiro teor desta decisão e publicar a presente decisão no Diário Oficial deste tribunal. É assim como o voto, presidente. Em discussão, voto da conselheira Maria Cleide. Encerra a discussão, submeta a votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Acompanhe a leitura. Certo. Obrigado. Aprovado, conselheira, com abstenção do conselheiro Anselmo. Vossa Excelência, continua com a palavra. Assim eu encerro a minha pauta, presidente. Para relatar pela ordem, o conselheiro Anselmo. Senhor presidente, agradecendo a gentileza do senhoras conselheiras, senhores conselheiros, membros do Ministério Público, que atua junto à Corte. Pode deixar aqui. Ligar. Não, pode deixar. Pode. Excelências, eu teria dois processos para relatar no dia de hoje. Um deles seria a prestação de contas número 8788 de 2023. Eu estou, excelência, retirando de pauta, porque esse processo é um daqueles que chegou no meu gabinete. Ele foi devolvido à diretoria para que fosse corrigida aquelas situações da previsão da ADI 6655 e também dos dispositivos da lei orgânica. De lá, sem nenhuma modificação, nada do processo. Achei que, em vez de ter voltado para que nós dessemos encaminhamentos, foi direto ao Ministério Público, e o Ministério Público elaborou o parecer. Mas a análise que nós fizemos, as situações não apontadas pela diretoria, ou até as apontadas, mas com divergências de entendimentos, e assim o processo, excelência, eu entendo que ele necessita ser reinstruído, e por isso eu estou retirando de pauta para os procedimentos adequados. Com relação, excelência, ao processo 18531 de 2024,
é uma representação promovida, desculpem, pela empresa Suprema Dental. Deve ser importação, exportação e comércio de produtos odontológicos, Eireli. Eireli à época. Por intermédio da ouvidoria da Corte, na forma de manifestação número tal, datada de 16 de agosto deste ano, em face do Fundo Municipal de Saúde de Maceió. A empresa, Excelência, informa ter valores devidos, ou seja, valores a receber, referentes à aquisição pelo fundo de insumos odontológicos. Anexou, para tanto, cópias de notas de conhecimento de transporte, nota de empenho, além de algumas, como a turma diz hoje, alguns prints, né? Algumas cópias do processo administrativo 5.800.14972, com o intuito de comprovar o respectivo fornecimento. O Ministério Público Especial, junto à Corte, manifestou-se em 11 de novembro deste ano, através do parecer 5742 de 2024. Após isso, os autos vieram ao nosso gabinete. É o relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, trata-se de uma daquelas situações em que fornecedores, né, de entes jurisdicionados trazem ao tribunal a informação de atrasos de pagamento, pedindo que o tribunal tome providências. Entretanto, já é jurisprudência pacífica nas Cortes de Contas, não só aqui em Alagoas, de que o Tribunal de Contas ele não deve ser utilizado, né, como meio de satisfação de interesses particulares. Em razão disso, nós nos manifestamos pelo arquivamento da representação, né, pelo não prosseguimento do feito. Entretanto, que as informações trazidas sejam encaminhadas à unidade técnica, né, à diretoria competente, a fim de que, na sua programação, né, de fiscalizações, insira, né, eventualmente, caso isso venha acontecendo, né, reiteradamente, insira essas avaliações ou no seu plano anual de fiscalização ou quando da verificação das contas de gestão do ente jurisdicionado, nesse caso, o Fundo Municipal de Saúde do município de Maceió. Senhor presidente, essa manifestação. Relator, por favor. Senhor presidente, eu não costumo fazer isso, mas eu estou um pouco diferente dos outros dias, aí fazendo um esforço para comparecer na última sessão do nosso tribunal desse ano. Eu vou dar só uma lida aqui do dispositivos não, de algumas partes do voto, e tentar concluir. A empresa informa que teria o valor em aberto, eu vou arredondar para mais, que é bem pertinho, cerca de R$340 mil, aparentemente referente a 2 empenhos. Cita também que há um empenho no valor de cerca de R$260 mil, informando-se que o material deste último foram entregues em 5 remessas, em 5 remessas. E destas remessas aqui, esses valores não foi pago. Desculpe, desses aqui ele não chega a informar os valores, mas que o município deveria esse importe de cerca de R$340 mil em virtude do fornecimento de material, produtos odontológicos. Ele também informa coisas satélites pontuais que no município barra lá no Fundo Municipal de Maceió teve uma mudança onde se saiu dos processos físicos, dos processos digitais, e isso também causou lá um problema de pagamento dessas coisas. Aí é que ele vai informando isso, traz várias notas de empenhos, a situação como retratada é até de difícil entendimento pela forma em que o texto está aqui jogado.
Ou seja, ele mostra aqui vários empenhos, valores faturados, num total de mais ou menos 13 notas, mas que de fato o valor a ser devido, segundo ele, seria um valor de 340 mil. Excelência, entendendo que assiste razão ao órgão ministerial, no sentido de que, na verdade, o que busca o denunciante é apenas ter a sua contraprestação financeira de produtos fornecidos. E, sendo assim, já temos entendimento, talvez até fosse uma outra possibilidade, apesar de texto explícito na lei, nessas situações também, acho que o doutor Enio pode até ajudar, tendo inclusive o parecer do Ministério Público nessa mesma toada, se fazer a decisão monocrática, talvez também seja um encaminhamento, né, uma evolução, mas de fato está constatado isso, e ainda que não fosse, excelência, ele também não conseguiu ser feliz em demonstrar a regularidade da empresa, a sua qualificação jurídica não veio como pede, né, os normativos do tribunal. Tendo em mente ou baseado nessas duas situações, eu entendo que não há como o processo ser continuado, entendendo pelo não conhecimento da representação, mesmo porque se há essa situação de inadimplência, a esfera a ser percorrida é outra que não a do controle externo, e demais dispositivos de prática. Esse seria o meu voto. Em discussão, o voto trazido pelo conselheiro Anselmo Brito. Encerra a discussão, submeta a votação. Se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência, continua com a palavra. Senhor presidente, assim a minha pauta está esgotada para hoje e queria só pedir licença a Vossa Excelência e aos colegas para me ausentar do pleno. Pois não, conselheiro. Agradeço, Por estar complementado, nós desejamos melhoras rápidas para Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem para relatar, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu tenho para relatar aqui o processo TC 8443/2023, que se trata de uma prestação de contas da senhora Lucila Régia Albuquerque Toledo. Conselheiro, então eu pediria, neste caso, que o conselheiro vice-presidente assumisse a condução desse processo, uma vez pelo impedimento. Eu não votarei nem participarei de nenhuma discussão. Vossa Excelência, assuma o processo, por favor, conselheiro. Pode continuar. Referente ao município de Cajueiro, exercício financeiro 2022, senhor presidente, cuja documentação foi protocolada nesta Corte de Contas no dia 29 de abril, por meio do ofício de número 420001, daquele mesmo ano. Os autos foram encaminhados à Diretoria de Fiscalização Municipal, que por meio do relatório de número 37/2024, trouxe entendimento pela aprovação com ressalvas das contas da senhora Lucila Régia Albuquerque Toledo, porém determinando a citação da mesma para apresentar a manifestação, defesa e justificativa quanto às inconsistências. A gestora compareceu aos autos e o mesmo retornou à Diretoria de Fiscalização Municipal por meio do relatório conclusivo de número 73/2024, opinou pela regularidade com ressalvas. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que recebeu o parecer de número 3174/2024, da lavra do doutor procurador Rafael Rodrigues de Alcântara, opinando pela rejeição. Esse é o relatório, senhor presidente. Conforme trazido no relatório, o parecer do Ministério Público de Contas nos autos, parecer 3174/2024, divergindo da unidade técnica e fazendo o encaminhamento pela rejeição das contas. E resumidamente aqui eu vou só elencar os pontos, né, que os elementos que levaram à emissão desse parecer. Primeiro ponto teria sido a não aplicação do mínimo
constitucional em desenvolvimento do ensino, né, MDE, divergência de valores nos relatórios do balanço geral, do CIOP e do relatório resumido de execução orçamentária, também divergências entre os balanços CIOPs e o relatório resumido de execução orçamentária, divergência na contabilização de transferências constitucionais, a forte dependência do município em relação às receitas de transferências constitucionais, né? Isso é uma situação recorrente em diversos municípios aqui do estado. Não cumprimento do limite de gasto de pessoal do Poder Executivo, né? Ter ultrapassado o mínimo de 54%. Déficit orçamentário, financeiro e patrimonial da municipalidade. Também não foi possível verificar na documentação encaminhada os valores previstos de repasse de duodécimos para a Câmara Municipal, bem como os decretos de créditos suplementares, né? Esses decretos de créditos suplementares, eles estão ilegíveis na documentação enviada. Ademais, também divergência entre os extratos bancários, balanço financeiro e termos de conferência de tesouraria. Em razão desses pontos, o entendimento do Ministério Público nos autos foi pela rejeição das contas do município. Senhor presidente, essa manifestação. Conselheiro. Senhor presidente, inicialmente fizemos a análise do relatório de controle interno, verificamos que, na linha do que vem acontecendo com outras municipalidades, a necessidade de aprimoramento do relatório de controle interno, haja vista que dos 16 pontos determinados na Instrução Normativa 03/2011, apenas 3 foram abordados pelo controle interno municipal. Na sequência, fizemos análise dos instrumentos de planejamento, PPA, LDO, a lei orçamentária anual também. Verificou-se que foi fixada a receita estimada a despesa no valor de R$ 91.322.000, dentro do que preconiza os mandamentos de equilíbrio financeiro. Houve autorização para abertura de crédito suplementar decorrente de superávit orçamentário e por excesso de arrecadação até o limite dos mesmos, decorrentes de anulação de dotação parcial ou total no montante de 40%. Fizemos na sequência a análise orçamentária, verificou-se que no exercício 2022 a municipalidade apresentou resultado orçamentário deficitário no valor de R$ 10.448.000, no confronto entre as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas, porém nós não estamos considerando o déficit orçamentário, haja vista que a municipalidade tinha disponibilidade de caixa no valor de 13 milhões. Então os manuais de contabilidade, eles reconhecem essa legitimidade até o limite, o déficit até o limite das disponibilidades de caixa. Na sequência, fizemos a análise da natureza das receitas, verificamos que apenas 3,29% das receitas municipais foram provenientes de tributos. Isso demonstra que, a título de IPTU, por exemplo, havia uma previsão de 108 mil reais para arrecadação, foram arrecadados 85 mil reais. Imposto de renda retido na fonte, 817 mil, foram arrecadados 2 milhões e 67 mil reais. Imposto sobre serviço, havia uma previsão inicial de 645 mil reais, porém foram arrecadados 1 milhão e 53 mil. ITBI, uma previsão de 88 mil reais, foram arrecadados 67 mil. E a título de caixas, havia uma previsão inicial de 217 mil, tendo sido arrecadado 185 mil reais. A diretoria também fez análise da execução de despesa, constatou ter ocorrido uma economia de dotação orçamentária no valor de 4 milhões e 400 mil reais.
Também fez análise da abertura de créditos suplementares, que se encontrava dentro do limite máximo preconizado na Lua. Demonstrativos de restos a pagar no valor de R$ 5.584.000, sendo que destes R$ 2.780.000 eram não processados e R$ 2.804.000 como processados. Foi feita a análise do resultado da execução financeira, através do balanço financeiro, constatando-se que o resultado do município de Cajueiro 2022 foi deficitário. Ademais, o ente levará para o próximo exercício o saldo de caixa de R$ 3.960.000, né? Tudo também dentro do que preconizam os manuais de contabilidade aplicados ao setor público. Foi feita análise patrimonial e financeira também do município, identificação dos ativos imobilizados que chegam a da dívida ativa que chega a R$ 699.000, dos ativos imobilizados que chegam a R$ 29 milhões, sendo que destes R$ 12.106.000 são compostos por bens móveis e R$ 16.903 por bens imóveis. Com relação aos limites constitucionais, verificamos a aplicação em MDE correspondente a 29,68%, cumprindo, portanto, e bem acima do que determina a Constituição Federal, com manutenção e desenvolvimento do ensino. Da mesma forma, o Fundeb foram verificados o cumprimento de todos os índices, né? O VAT, o VAR, o mínimo com pagamento de remuneração do profissional do magistério. Com relação à saúde também houve o cumprimento, ficando apenas prejudicada a análise do 10º da Câmara Municipal. Com relação aos limites, houve a aplicação de 59,33% e 1,73%, respectivamente, do Poder Executivo e do Poder Legislativo, sendo que ultrapassando o limite máximo, porém, dentro do prazo preconizado para adequação, que só ocorreria no exercício financeiro subsequente, né? Dívida consolidada líquida, da mesma forma, o atingimento, cumprindo os requisitos, de modo que nós estamos trazendo voto, senhor presidente, pela aprovação com ressalvas das contas da senhora Lucila Régia Albuquerque Toledo, gestora do município de Cajueiro, exercício financeiro 2022. É como estou votando. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Em votação, conselheira Maria Cleide. Conselheira Renata. Também eu acompanho. Conselheiro Alberto. Aprovado. Senhor presidente, eu trago para relatar ainda o processo TC, uma representação, é o processo TC 18711/2024, que se trata de uma representação com pedido de liminar voltado ao exame prévio, impugnação de edital, apresentado pela empresa Master Indústria e Comércio Limitada. A demanda está relacionada a possíveis irregularidades no pregão eletrônico de número 39/2024, lançado pelo município de Pilar. Tem como objeto o registro de preços para futura eventual aquisição de kits escolares destinados a alunos e professores da rede municipal. Foi pedida a tutela de urgência, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, por meio do parecer da lavra da senhora Estela Mero, opinou pela instauração do processo como representação para apuração dos fatos, assim como pela concessão de cautelar voltada à suspensão do certame. Na sequência, os autos retornaram ao nosso gabinete, que no dia 13
do 11 determinou a notificação do gestor, assim do controle interno, para que nos fornecessem informações mais detalhadas quanto aos estudos técnicos e ao edital sob impugnação. O município, por meio de sua Procuradoria-Geral, apresentou resposta e juntou o estudo técnico preliminar de peça de número 27, a classificação dos participantes do pregão e a ata da sessão. E sustentou a tempestividade da resposta, assim como a ilegitimidade da empresa para apresentar representação. Ao final, requeriu a juntada de suas razões e o acolhimento integral das alegações ao relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, conforme já trazido no relatório também, houve manifestação do Ministério Público nos autos, por intermédio do parecer 5673, entendendo estarem presentes os requisitos de admissibilidade diante dos indícios de irregularidades relatados e trazidos a este tribunal, bem como pugnou pela concessão da medida cautelar a fim de que haja a suspensão desse procedimento licitatório e que o processo seja devidamente instruído pela diretoria técnica com as análises necessárias e que posteriormente retornem ao Ministério Público para sua manifestação final de mérito. Relator, por favor. Senhor presidente, de uma forma resumida com relação a cautelar, nós, e a partir de uma visão, de uma abordagem consequencialista, nós entendemos como não razoável sua concessão nesse momento, ao ponderar que o pregão encontra-se em sua fase externa bastante adiantada, faltam cerca de 2 meses para o início do ano letivo de 2025, e os órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno do município estão conscientes do seu papel constitucional, assim como da impugnação apresentada nesta representação, de modo que nós, em razão da possibilidade de prejuízo para o exercício de uma política pública tão relevante como a educação, prejuízo para os alunos e professores, nós estamos votando nesse primeiro momento por não conceder a cautelar. Na sequência, fizemos análise da instauração, transcrevemos o artigo 191 do Regimento Interno, assim como a lei orgânica atual, a lei 8.790, para mencionar que, em síntese, pode esclarecer quanto a este ponto, que são os pontos dos indícios de irregularidade, e a municipalidade deixou de apresentar estudos técnicos mais completos que pudessem orientar sua decisão administrativa ao optar pelo critério de julgamento de menor preço. De uma forma bem resumida para os senhores, a licitação era para aquisição de kit escolar. Então era lápis, régua, caneta, uma série mais de 10 itens, tanto para aluno quanto para professor. E aí, em vez de fazer essa aquisição por lotes, né, a municipalidade optou, dentro do exercício de sua discricionariedade limitada, mas optou por fazer a aquisição direta do kit escolar. Tá? Isso ela argumentou que traria vantagens do ponto de vista logístico para a municipalidade, haja vista que seriam aproximadamente 6.000 alunos da rede municipal, a dificuldade de juntar todo aquele material. Enfim. Porém, nós entendemos que essa análise da municipalidade, ela dependeria de uma demonstração de que, através de estudos técnicos preliminares, foram feitos, mas não foram suficientemente feitos, né? Fazendo com que a gestora apresentasse justificativas genéricas nessa linha, sem demonstrar efetivamente em sua motivação a vantajosidade técnica e a vantajosidade econômica para a aglutinação em um único lote. Nessa linha, nós transcrevemos a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, assim como a súmula 247 preconiza
a preferência pela contratação parcelada. Isso com a finalidade de assegurar uma maior competitividade, evitar uma reserva de mercado, enfim, as vantajosidades pela segregação. Nós estamos acompanhando o Ministério Público nesse sentido, tá? No sentido da instauração para apuração da responsabilidade em razão de indícios de que há essa falha no edital de licitação, que subsidiou o estudo técnico, ante a carência de justificativa suficiente à aglutinação dos itens em lote único, o que restringiria em tese a competitividade, razão pela qual entendo presentes os requisitos legais e regimentais para a instauração desta representação. De modo que nós estamos trazendo votos no sentido de não conceder a cautelar, de instaurar como representação e determinar. Aí nós determinamos, senhor presidente, nós ficamos aqui na dúvida um pouco com relação à citação do responsável, haja vista que o edital ele foi assinado pela Diretora Especial de Licitações e Contratos Administrativos. O termo de referência foi assinado pelo diretor de gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação por meio de uma portaria que delega competência, a portaria de número 35/2021. O estudo técnico preliminar foi elaborado pelo senhor Emanuel Messias dos Santos Costa, pela senhora Elizabeth Macena dos Santos Filha, que são diretoras de ensino da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, também por delegação, por meio da portaria de número 04/2021. Em consulta, nós não conseguimos identificar quem seria a autoridade competente que delegou essa competência, se seria o prefeito ou se seria o secretário municipal. De modo que nós estamos determinando a citação para apresentar defesa dessas autoridades e atribuindo aqui, concedendo competência à diretoria, que caso venha identificar a responsabilidade, caso venha identificar a autoridade delegante, e aí a gente determina a citação também, caso venha identificar, e aí a gente apuraria se havia ou se há responsabilidade por supervisão ministerial ou culpa em elegendo ou em vigilando por parte da autoridade maior. Esse é o voto, senhor presidente. Em discussão, voto trazido pelo conselheiro Rodrigo. Encerra a discussão, submeta à votação. Se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, conselheiro, Vossa Excelência, continua com a palavra. Senhor presidente, sem mais pauta. Para relatar, pela ordem, a conselheira Renata. Senhor presidente, senhores conselheiros, representantes do Ministério Público. Eu trago hoje para relatar o processo TC 9273/2024, que trata de representação em face da Prefeitura de Inhapi, cujo responsável é o senhor Luiz Celso Malta Brandão Filho, protocolada nessa corte em 5 de junho de 2024 pela empresa MRB Distribuidora de Acessórios Empresariais Limitada. A referida representação apontou supostas irregularidades no pregão eletrônico número 6/2024, realizado pela Comissão Permanente de Licitação do município de Inhapi, cujo objeto era registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de higiene, limpeza, descartáveis e higiene pessoal infantil, com valor de R$ 2.265.510. Conforme relatado pela representante, a Comissão Permanente de Licitação desclassificou a empresa no lote 7 sob a alegação de ausência de documentos essenciais à habilitação, conforme a Lei 8666 de 93, antiga Lei de Licitações. A representante anexou aos autos a manifestação 50/2024, proveniente da ouvidoria dessa Corte de Contas, e o extrato do julgamento do recurso administrativo interposto pela denunciante, e o próprio recurso administrativo. No julgamento, a Comissão de Licitação concluiu que a empresa recorrente não comprovou notas fiscais
comprobatórias do atestado de capacidade, pois o documento apresentado não atendeu às exigências do edital. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer 2949 da lavra do procurador Pedro Barbosa Neto, apontou a ausência dos documentos necessários e a falta de habilitação do representante legal para formalizar a denúncia. Apesar de reconhecer tais insuficiências, o Ministério Público apontou a necessidade de realização de diligências preliminares para a regularização dos autos, como a apresentação do comprovante de inscrição do CNPJ e atos constitutivos. O processo retornou ao gabinete em 21 de junho deste ano. É o relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, houve manifestação do MP nos autos por intermédio do parecer 2949, conforme trazido em relatório, foi detectado que o representante ele não juntou os seus atos constitutivos, não cumprindo um dos requisitos de admissibilidade para o processamento da presente representação. Entretanto, pediu que fossem realizadas diligências junto ao representante a fim de que ele pudesse suprir essa ausência, né, de habilitação. Nesse caso, eu vou ressalvar aqui meu posicionamento pessoal, no sentido de que a representação deve vir completa. Já opinei em diversas situações pelo arquivamento do feito, mas no parecer exarado nos autos, especificamente, foi pedida a realização dessas diligências, senhor presidente. A relatora, por favor. Passo agora à análise. A nossa lei orgânica do Tribunal de Contas, no artigo 102, no parágrafo 1º do artigo 102, estabelece os requisitos formais para conhecimento das representações, destacando que essas devem ser apresentadas por escrito, em linguagem clara e objetiva, contendo o nome, a qualificação e o endereço do denunciante. No mesmo sentido, a Resolução 3/2021 do Regimento Interno também reforça a necessidade dessa identificação completa do denunciante. Ao analisar a documentação apresentada pela empresa, constatou-se que os documentos essenciais não foram anexados e não incluiu os seus atos constitutivos nem o comprovante de inscrição do CNPJ. O entendimento dessa Corte, conforme precedente decidido no processo PC 13.23.836/2023, de relatoria do conselheiro substituto Alberto Pires, julgado por unanimidade pelo Acórdão 5/2024, de 3 de agosto de 2024, reforça que o preenchimento dos requisitos de admissibilidade é indispensável para o processamento das denúncias e representações. Destaco ainda que, em consulta ao Diário Oficial do Município, verificou-se que o pregão eletrônico 6/2024 foi encerrado em 9 de maio de 2024, tendo o lote 7, objeto dessa representação, sido declarado fracassado sem empresa vencedora. Nesse sentido, diante de todo o exposto, considerando que o processo seguiu todo o trâmite estabelecido pelos regulamentos dessa Corte de Contas, trago meu voto no sentido de não admitir a presente representação na forma do parágrafo 1º do artigo 102 da Lei Orgânica do Tribunal, cientificar os interessados do inteiro teor dessa decisão, determinar o arquivamento dos autos e publicar a presente decisão. É como voto, senhor presidente. Em discussão, o voto trazido pela conselheira Renata. Encerro a discussão, submeto à votação. Se estiver de acordo, permaneçam como estão. Conselheira Rosa. Em virtude de ter chegado com a relatora já com voto bem adiantado, eu vou me abster de votar no processo. Continua em discussão. Encerra a discussão, submeto à votação. Se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado com a ressalva trazida pela conselheira Rosa. Passar nessa conta com a palavra, conselheira. Senhor presidente, sem mais processos para hoje. Pela ordem, para relatar, conselheira Rosa, se preferir, senão eu poderia. Portanto, continuo deixando Vossa Excelência, conforme pedido por Vossa Assessoria, para relatar ao conselheiro Sérgio. Sem processo, senhor presidente. Conselheiro Alberto. Senhor presidente, senhoras conselheiras e conselheiros, primeiro Ministério Público e todos que nos assistem. Eu relatar o processo de número 9.754 de 2023. Trata-se de uma representação onde o representante é a empresa Futura Comércio de Materiais e Educacionais LTDA e em desfavor da Prefeitura de Teotônio Vilela.
representado pelo prefeito João José Pereira Filho. Trata-se de representação protocolada pela empresa Futura Comércio de Materiais Educacionais em 24 de maio de 2023. A denunciante alega supostas irregularidades no prego eletrônico 85 de 2023, promovido pelo município de Antônio Vilela, com o objetivo de aquisição de kits escolares. No cerne da sua manifestação, centra na alegação de violação aos princípios da isonomia, razoabilidade, proporcionalidade e competitividade, em virtude de suposta limitação injustificada para a participação de outras empresas. Ainda aduz que critérios inseridos no edital do pregão eletrônico 85/2023, cujo objeto corresponde à formalização de ata de registro de preços para a aquisição de kits e mochilas escolares, inviabilizou não apenas a sua participação no certame, como de outras empresas, apontando indícios de favorecimento das especificações contidas no edital à empresa específica. Portanto, sua manifestação pode ser resumida da seguinte forma: o edital possui exigências técnicas extremamente abusivas, as quais configuram ilegalidade e violação a importantes princípios que regem o procedimento licitatório da administração pública. B. Há ilegalidade nas especificações dos itens, uma vez que apenas uma empresa atende aos requisitos estabelecidos, caracterizando diretamente indevido. Palavras da representante. Por fim, requer a concessão de medida cautelar para suspender a realização de todo e qualquer ato no bojo do processo licitatório em questão, uma vez que agendada a realização do pregão eletrônico para 30 de maio de 2023. A representação aportou no gabinete da conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque em 7 de junho de 2023, que determinou a remessa do feito ao protocolo para deliberações posteriores do relatório originário. Em 8 de junho, os autos aportaram no gabinete da presidência, que concedeu o juízo de procedimento de admissibilidade e remeteu o feito ao gabinete deste relator. Os autos seguiram do Ministério Público, que exarou o parecer 2867 de 2023 RS. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Alagoas e do Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas requer a distribuição do processo por sorteio eletrônico em comum, caso não haja viabilidade técnica, ao relator, sob pena de violação ao princípio do juízo natural e configuração de nulidade absoluta, constando-se aos autos a respectiva certidão de sorteio ou ata referente ao sorteio comum realizado em sessão pública e com presença do parquê. O indeferimento da medida cautelar pleiteada pela perda de objeto, tendo em vista a suspensão do certame e diversos outros itens que seguiria adiante. A presidência determinou a remessa do feito ao protocolo em 31 de julho de 2023, com a finalidade de anexar aos autos cópia do termo de distribuição por sorteio, conforme item A do parecer do Ministério Público. Por sua vez, o protocolo anexou o termo de distribuição aos autos, explicando, entre outras coisas, que foi cumprido o determinado. Em 12 de dezembro de 2023, os autos foram levados a julgamento a esta Corte no Tribunal Pleno e que prolatou o Acórdão 205 de 2023, no sentido de admitir representação por preenchidos os requisitos, denegar o pedido de medida cautelar em razão da perda superveniente do objeto do pleito, pois ele encontra suspenso, denegar o pleito de nulidade absoluta, pois os autos instrutórios foram produzidos pelo relator natural da causa, vida e termo de distribuição, citar o prefeito de Antônio Vilela, o senhor João José Pereira Filho, para que no prazo de 15 dias apresente suas alegações sobre os fatos narrados na demanda, encaminhar os autos à unidade técnica responsável para a devida instrução do feito, encaminhar os autos ao Ministério Público de Contas para emissão de parecer conclusivo após a instrução do feito pela unidade técnica, alertar os gestores de eventual descumprimento a determinação desta Corte, se não for acatado, poderá acarretar a penalidade prevista na lei orgânica, ciência, os interessados e a publicidade por fim de direito. A presidência procedeu à notificação dos interessados em 21 de maio de 2024, conforme ofícios 280 e 281 de 2024, sendo recebido de fato pelo gestor em 31 de maio de 2024. A Selic, DEFAFON, exarou o relatório técnico apontando pela perda do objeto em função da revogação e identificando o termo de revogação devidamente publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas em 26 de setembro de 2023. E, em seguida,
Também a Prefeitura também enviou o ofício 6924, explicando e se defendendo das possíveis irregularidades. Os autos foram do Ministério Público de Contas, que exarou o parecer 5840-2024, opinando, resumidamente, pela perda de objeto e, consequentemente, seu arquivamento. É o relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, tendo em vista que na instrução técnica, né, com a notificação dos gestores para apresentar as suas razões, já foi encaminhada a este tribunal o termo de revogação do edital de licitação. Em razão dessa situação, o procedimento licitatório não prosseguiu. A manifestação do Ministério Público foi pela perda superveniente do objeto da presente representação e, consequentemente, com o arquivamento do feito. Relator, por favor. Bom, como o cerne do processo já foi bem delineado, né, e acompanhando a unidade técnica e o Ministério Público de Contas, eu apresento uma proposta de decisão às vossas excelências no sentido que decidam determinar a extinção do presente processo sem julgamento do mérito, com a consequentemente arquivamento em razão da revogação do edital de licitação e que ocasionou a perda superveniente do objeto da presente representação. Ciência dos interessados, publicidade para os fins de direito. É como eu apresento a vossas excelências. Em discussão, a proposta de voto do doutor Alberto. Encerra a discussão, submeto a votação. Se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Vassalhas, quanto com a palavra, doutor Alberto. O presidente, encerrada para minha pauta por hoje. Muito bem, teríamos um processo aqui da doutora Ana Raquel, mas não parece que ela não vai poder, até mesmo e a assessoria não me falou nada. Portanto, eu retiro de pauta esse processo. Retirando de pauta, né? Retirando de pauta o processo da doutora Ana Raquel. Pela ordem para relatar, portanto, a doutora conselheira, a doutora Rosa. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público junto a esta corte. Presidente, eu estou com um processo do parecer das contas de governo do município de Maceió, pautados para esta sessão, mas o nosso gabinete recebeu um pedido formulado pela Prefeitura no sentido de que o processo fosse retirado de pauta em virtude de uma ação que existe impetrada pela Atricom, um ADPF, questionando a aprovação das contas já pela Câmara Municipal sem receber o parecer, sem antes receber o parecer do Tribunal de Contas. E nós entendemos que em virtude, inclusive porque também o tempo entre a solicitação e a nossa manifestação e nossa relatoria aqui no Pleno foi muito exíguo, nós entendemos por bem, em virtude realmente é uma situação e um assunto que requer uma complexidade e um olhar mais cauteloso, e nós entendemos por bem acatar o pedido do gestor no sentido de retirarmos o processo de pauta, né, de toda sorte evitaríamos qualquer trabalho desnecessário, tanto nosso quanto da própria municipalidade, e nesse sentido nós entendemos retirar o processo de pauta, aguardar a decisão do STF com relação a essa DPF e impetrada pelo município, pela Atricom, e suspender o processo para que nós aguardemos. Eu acredito que não terá demora grande com relação a essa decisão do STF, para então nós voltarmos com o processo em pauta. Pois não, conselheira. Só informar a Vossa Excelência que nós atacamos a decisão do próprio Tribunal de Contas, atacou a decisão da Câmara de Vereadores quando votou essas contas à revelia do parecer, e há uma decisão judicial
derrubando, digamos assim, perdoe os termos, se seria esse, derrubando o decreto legislativo da Câmara de Maceió, quando votou essas contas. Inclusive, eu mandei o parecer para os relatores das contas de 21, 22 e 23. Já está assim, uma decisão, mas nós temos uma decisão judicial aqui já, prolatada pelo Tribunal, pela Justiça de Alagoas, derrubando essa votação. Mas em virtude desse novo, um pedido que tem um fundamento, eu entendo, bastante complexo, inclusive o acionamento do Supremo foi através da Tricom, no sentido de ver debelada de uma vez por todas esta situação, né? E aí, então, nós entendemos por bem aguardar essa decisão. Portanto, não tendo mais processo a relatar, eu consultaria a conselheira Cleide se está satisfeita, se já tirou a dúvida com relação à alteração que foi proposta com relação à resolução. Presidente, eu dei uma olhada aqui agora. Realmente chegou no gabinete ontem à tarde, essas sugestões. Eu dei uma olhada rápida. Aparentemente não tenho nenhuma objeção com relação à aprovação da resolução. Então está em votação. Pode fazer a leitura novamente, porque tem a conselheira Rosa também aqui, que estou no plenário. Ficou uma resolução, conselheira, que já estava em fase de votação, mas o gabinete verificou, junto com o gabinete do vice-presidente, que havia uma duplicidade no texto e tinha uma supressão também de um termo que precisava ser posto na resolução. Foi feita essa correção na resolução e foi distribuído no gabinete de todos os conselheiros e conselheiras, para que nós pudéssemos votar, e trata-se não somente da temporalidade do arquivamento dos processos em arquivo, processos já sujeito a prescrições. Então tem uma modificação sugerida pela parte técnica e pela a unidade também da inteligência do Tribunal de Contas, de forma que nós estamos então submetendo à votação. Faça a leitura, por favor. Proposta de resolução normativa de iniciativa da Presidência dispõe sobre a adequação dos regimes próprios de previdência social municipais e estaduais às regras constantes da Emenda Constitucional número 103 de 2019, conforme disposto na Portaria MTP número 1467 de 2022 e da outras providências. Em discussão. Se a discussão submeta à votação, estiver de acordo, por favor. Pode. Eu sou informada nesse momento pela assessoria que nós também, como o gabinete da conselheira Maria Cleide, só recebeu essas alterações ontem. E então, por prudência, eu acredito que a gente deve ter um tempo maior para ter uma leitura dessas adequações para poder, então, haver a minha manifestação. Portanto, se com relação a essas alterações que ocorreram, nós não temos como nos manifestar pelo tempo mesmo, que foi muito rápido, né? Muito curto para que a gente trouxesse aqui, além de que estávamos trabalhando em outras situações que também mereciam... Eu só faço a indicação da Vossa Excelência. Se abstém ou se pede para não votar? Olha, eu prefiro pedir para não ser votado. Oi. Mas, se Vossa Excelência e os porque outros demais... Então, eu me abstenho. Isso tem um reflexo para que a diretoria continue os então, trabalhos. Eu me abstenho. Abstém, né? Continua. Sobre sugestão, eu ainda não estou certa, assim, não deu tempo de fazer essa análise completa. Se pudéssemos deixar essa resolução para o próximo momento, próxima sessão, colocá-las para discussão, aprovação.
Ok, então, Sugerir essa minha sugestão. é a solicitação do adiamento, nós acataremos o adiamento. Obrigada. Passamos então às explicações pessoais. Presidente, só uma situação. Na verdade, a da temporalidade foi aprovada. Foi aprovado, antes. eu fiz um equívoco. É a do RPPS, RPPS, apenas, que fica para O RPPS aqui a fica próxima sessão. Perfeito. É porque Vossa Excelência falou Eu da temporalidade. cometi um ato falho, mas foi entendido rapidamente por todos aqui. Eu notei que foi entendido rápido. Portanto, fica agora, nas explicações pessoais, eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Pois não, Vossa Excelência. Sendo essa nossa última sessão do ano, eu gostaria de aproveitar o momento para desejar a todos os colegas e os colegas de plenário e a todos os funcionários aqui do tribunal um santo e abençoado Natal, que a família seja realmente o maior bem que todos nós tenhamos em mente, que temos na vida, e essa sensação e esse sentimento seja renovado, revigorado na noite de Natal. E que o ano novo venha repleto de muita saúde para todos nós, muita paz e repleto das bênçãos de Deus. É isso, presidente. Obrigada. Quero, neste momento, primeiramente, agradecer a Deus por a oportunidade de ter passado por mais um ano, apesar de algumas dificuldades, mas estamos aqui em paz, com saúde. E desejar a todos um Feliz Natal, um próximo ano de muita paz, de muita saúde. E tenhamos um ano realmente próspero. E de agradecer primeiramente a Deus e a todos vocês que fazem parte hoje da minha vida, aqui no Tribunal de Contas. E desejar a todos um Feliz Natal. Continua facultada a palavra. Presidente, eu só quero aderir todas as palavras que foram ditas. Eu acho que esse momento sempre de Natal é importante para que nós todos façamos uma reflexão dos momentos bons, dos momentos ruins que todos passam, e que a gente possa traduzir isso e cada vez mais amadurecer no sentido do que é melhor para a gente ter, vamos dizer, momentos de felicidade. Eu acho que é isso que a gente busca cada vez mais, onde a gente tem certeza que a gente tem mais problemas do que felicidade, porque são 24 horas, 8 horas você está dormindo e só tem 16, e das 16, a gente passa aqui normalmente 8, metade dele está por aqui. Então, aí, resumindo tudo isso, acho que a gente pode traduzir isso, desejar muita, muita, muita saúde para todos. Você com saúde, você resolve tudo que você queira na vida. Então, que tenhamos todos um Feliz Natal, um ano novo cheio de esperança, e buscando sempre a felicidade individual, familiar, obviamente, ou seja, e dentro do ambiente, e aqui usando as palavras da conselheira Maria Cleide, dessa segunda família que nós temos aqui, e a gente vive aqui um pedaço, um terço do tempo que nós estamos aqui. Então, é isso que eu desejo, que Deus ilumine a todos nós. Continua facultada a palavra. Tendo mais que ela queira fazer uso, desejo a todos, então, usando as palavras de Vossas Excelências, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e que tenhamos um recesso, muito, muito curto, mas um bom recesso que nos revigore as energias. Muito obrigado por ter encerrado a presente sessão e convocando a todos para a próxima em horário regimental.